E aí, pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai fazer o encerramento do estudo do território brasileiro com o último assunto que eu separei nessa divisão, né, dos estudos, que vai abordar então os fusos horários do Brasil, tá? Então vamos lá. A Terra, gente, ela forma então uma circunferência e como uma circunferência, ela forma um ângulo então de 360 graus, tá? Todo círculo, né, ele forma um ângulo de 360 graus, com a Terra não seria diferente, tá? O que ocorre? A Terra, gente, ela leva 24 horas para dar uma volta completa ao redor de si. Então, um dia aqui na Terra equivale a 24 horas. Se eu dividir esses 360 graus, que é o ângulo, né, que a Terra tem, por 24 horas, eu vou ter o equivalente a 15. 15 o quê? 15 graus. Então, a cada 15 graus, a gente tem o equivalente a 1 hora, tá? Então, partindo de Greenwich, que é o fuso inicial, eu tenho a cada 15 graus, eu tenho a diferença de um fuso horário, tá? Então, quantos fusos horários nós temos na Terra? Nós temos 24 fusos horários, são 24 horas, 24 diferentes fusos, ou seja, nesse exato momento, né, se são 3 horas da tarde aqui no Brasil, em algum lugar vai ser 5 horas da tarde, em algum lugar vai ser 8 horas da noite, em algum lugar vão ser 4 horas da manhã e assim por diante, tá? Todas as horas elas estão acontecendo neste exato momento. Bom, o que acontece, gente? Isso aqui seria se ocorresse na prática, né? Se todo mundo seguisse essas linhazinhas conforme a determinação dessas linhas imaginárias aqui. Na teoria seria assim, na prática isso não ocorre. Na prática os países eles fazem então adaptações do seu fuso conforme o seu próprio interesse, tá? Por quê? Porque o estado do Rio Grande do Sul, não sei se vocês vão conseguir observar aqui, por exemplo, seria um estado que deveria ter 2 horas de diferença. Metade do estado teria 1 hora, a outra metade do estado seria outra hora. Isso seria muito complicado para a administração dentro do território. Imaginem o seguinte, uma pessoa que mora numa cidade que fica justamente nessa divisa, né, desses fusos horários. Aí ela tem que ir numa agência bancária. De um lado da rua, a agência bancária já fechou, porque são 16 horas. Mas se ela atravessar a rua, as agências que ficam lá do outro lado da cidade ainda são 15 horas da tarde, então ainda estariam abertas. Então seria mais complicado para a administração. Então, em razão disso, se faz essas adequações conforme o interesse. Todos os países fazem isso, tá? Bom, o que acontece, gente? É importante que vocês entendam o seguinte, as horas, elas sempre começam a ser contadas do lado leste. Então, para cá, sempre vai ser mais tarde do que para cá. Para leste, sempre é mais tarde do que para oeste, tá? Como é que eu memorizo isso? Lembra na virada do ano, normalmente, né, para quem fica em casa, liga a televisão, vamos ver o show da virada, né? Aí lá entre um artista e o outro aparece lá um repórter na televisão dizendo, vamos ver como é que foi a virada do ano lá na Austrália. Aí mostra lá os fogos, na Austrália. Como é que foi a virada do ano lá na Itália? Aí mostra os fogos lá na Itália. Então, assim, todos esses países para cá, eles viram o ano antes da gente, tá? Se vocês observarem, antes do show da virada, a gente nunca ouve falar como é que foi a virada do ano nos Estados Unidos, por exemplo. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles ficam numa região depois do Brasil, tá? Eles até viram um pouquinho depois do Brasil, mas a gente nunca vê como é que foi no Chile, como é que foi na Argentina, a gente nunca vê, a gente vê dos países que estão mais a leste. Então associa isso, quanto mais para cá, mais tarde, quanto mais para cá, mais cedo, tá? Então, regra de ouro que vocês têm que decorar. De leste para oeste, de um ponto a leste para um ponto a oeste, a hora vai diminuir, sempre. De um ponto a oeste para um ponto mais a leste, a hora vai aumentar. Não entendeu nada, né? Não tem problema, a gente vai fazer um exercício agora que vocês vão entender, tá? Bom,
Vocês viram a questão dos fusos horários, então, né? Essas diferenças de linhas horárias, dessas linhas que correspondem a horas diferentes. Como é que fica o Brasil, gente? O Brasil é um país, ele é extenso territorialmente, a gente já vem falando isso desde o nosso primeiro vídeo, né? E isso tem consequências práticas em relação ao fuso horário, tá? Então, o Brasil, ele tem 4 diferentes horas acontecendo. Então, o primeiro fuso horário é o das ilhas, aqui. Então, a gente tem o arquipélago de São Pedro e São Paulo, o arquipélago de Fernando de Noronha e a ilha da Trindade e Martim Vaz, que nós estamos a menos 2 horas em relação a Greenwich. Então, se em Greenwich é um determinado horário, nós estamos a 2 horas a menos aqui nas ilhas, tá? Essa faixa azul, na qual se encontra o Rio Grande do Sul, que é o nosso estado, nós temos aqui o fuso, então, de Brasília, que é o fuso oficial do Brasil. Tá? Esse fuso, gente, ele está a menos 3 horas em relação a Greenwich. Aqui em rosa, então, o fuso menos 4 horas em relação a Greenwich. E aqui em vermelho, a gente tem a totalidade do estado do Acre e um pedacinho do estado do Amazonas no fuso menos 5 horas em relação a Greenwich, tá? Sempre que as pessoas informam a hora na televisão, né, ou é comum alguns programas de rádio, quando abrange assim nacional, que passa no país inteiro, eles falam, são tantas horas no horário de Brasília. Não sei se vocês já viram isso. Ou então a Voz do Brasil, né? Quando dá 7 da noite, lá começa uma musiquinha lá e aí começa. Em Brasília são 19 horas. E aí segue o programa. Por que eles informam que em Brasília? Porque quem está fora do fuso de Brasília sabe que ou tem que aumentar 1 hora ou tem que diminuir 1 ou 2 horas. Tá? Então, quando o cara lá anuncia em Brasília são 19 horas, o cara que está no Mato Grosso, ele sabe que, se em Brasília são 19, aqui são 18, né? O cara lá no Acre, aqui são 17, tá? E a pessoa que está aqui nas ilhas já são 20 horas, certo? Essa questão dos fusos horários, gente, é muito importante, tá? Principalmente assim, todo programa de televisão, ele tem uma classificação etária, né? Então, tem o programa livre para todos os públicos, tem ali os programas que começam a ter restrições conforme o teor, né? Se envolve muita violência, enfim, eles mudam a faixa etária que pode assistir esses programas. Então, tem alguns programas, por exemplo, que só podem passar às 10 da noite, né? E aí, olha só o problema. Aqui no fuso de Brasília são 10 da noite, tá? Beleza, 10 da noite. Aqui nas ilhas já são 11 da noite. Super tranquilo. Mas aí começa o problema. Esse pessoal que tá aqui ainda são 9 da noite. E pior, o pessoal que tá aqui, a recém são 8. Tá? Então, é um problema essa nossa grande extensão territorial em relação a essas questões, né, de proibição em função de programas inadequados para menores, é um problema, tá? Época de eleição para presidente, por exemplo, né, as urnas fecham lá às 17 horas, então aqui fechou as urnas às 17 horas, mas aqui ainda são 14, aqui ainda a eleição está acontecendo, aqui ainda são 15 horas, né? Então aqui já estão começando a contar os votos, mas eles não podem divulgar o que aconteceu aqui e aqui. Por quê? Porque esse pessoal está votando e eles supostamente poderiam ser influenciados pelo resultado das urnas, tá? Então, tem essas diferenças, às vezes. Quando acontece eleição para presidente, também acontece para governador. Daí o pessoal começa já a anunciar, como é que está sendo a apuração dos votos para governador, né? Aí a gente já tem a divulgação, mas a do presidente ninguém sabe. Por quê? Por causa dessa proibição que tem que esperar os outros estados que estão em fusos diferentes, certo? Bom, essas questões, gente, elas vão ser apresentadas em forma de alguns problemas. Então, em vestibular costuma cair, né? Concursos públicos, às vezes, provas para ingressar em algum curso técnico também, eles podem apresentar essas questões envolvendo isso, tá? Porque isso também envolve matemática, né? Envolve conhecimentos
de um modo geral, tá? Tem um cálculo que se faz que é mais rápido, mas eu vou apresentar para vocês a forma mais tranquila, mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, olha só. Pergunta: se os relógios em Londres, que é Greenwich, né, aquele hemisfério inicial, marcam 12 horas, que horas que vão ser em alguns lugares aqui do Brasil? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver esse problema é descobrir que horas são no fuso oficial aqui do Brasil, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o planisfério, né? Vou identificar Londres, que é o hemisfério, que está justamente no meridiano de... abrange ali o meridiano de Greenwich, passa justamente por aqui. Então eu vou lá, ó. Londres, que é o meridiano de Greenwich, ele marcado pelo meridiano de Greenwich, está no fuso 0, e eu sei que são 12 horas. O que acontece? Como eu quero sair de um ponto que está aqui mais para a esquerda, eu vou usar aquela regrinha de ouro. Quanto mais à esquerda, menos horas. Então vamos lá. Aqui são 12, no fuso ao lado já são, aliás, a recém são 11. No outro fuso são 10 e no fuso de Brasília são 9. Então, eu descobri que no fuso de Brasília são 9 horas. Se são 12 horas em Londres, são 9 horas em Brasília, tá? Sabendo disso, eu volto lá para o mapa do Brasil. E aí eu vou colocar 9 horas no fuso do Distrito Federal. Se são 9 horas no Distrito Federal, o que eu tenho que fazer? O fuso que está ao lado é menos 1 hora, então aqui são 8 horas. E aqui a recém são 7. E nas ilhas já são 10 horas, tá? Sabendo disso, pessoal, vamos lá. Se os relógios em Londres marcam 12 horas, que horas são em Recife? Eu já fiz aqui, eu só tenho que identificar. Recife fica no Pernambuco. Pernambuco está na cor azul. Azul está dentro do fuso horário 9 horas. Vou botar 9 horas ali, tá? Qual é o outro? Rio de Janeiro. Vamos lá, o Rio de Janeiro está aqui. Que cor é o Rio de Janeiro? Azul. Azul está dentro das 9 horas. Vamos colocar, então, 9 horas lá para o Rio de Janeiro. Depois eu quero saber que horas são no Acre. No Acre, tá aqui, ó, AC, Acre, que cor é? Vermelho. Que horas são? 7 horas. Vou lá e coloco 7 horas, tá? Por último, eu quero saber que horas são em Porto Velho, em Rondônia. Rondônia tá na cor rosa. Que horas são? 8 horas. Vou lá no meu exercício e coloco 8 horas. Facinho, né? Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Encerramos aqui o estudo do território brasileiro. Se vocês não entenderam, se tiverem qualquer dúvida, me procurem, me perguntem, que eu vou tentar auxiliar vocês o máximo possível, tá bom? Encontro vocês no próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do território brasileiro, tá? Beijo!